Hoje tem Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e a vitória pode dar a liderança ao Mengão. Provável time do Flamengo deve ter novidades no ataque. Grupo definido. O Mengão conheceu seu último adversário na fase de grupos do Mundial de Clubes e nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Flamengo entra em campo contra o Fortaleza no Maracanã, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem de 7 jogos invicto, porém, apesar disso, e mesmo com 3 vitórias seguidas, o Flamengo chega para esse jogo só aliviado, acho que é a palavra que a gente pode usar, porque a última atuação pela Libertadores não foi nem de perto convincente. Inclusive, teve parte da torcida que vaiou o Flamengo. Não foi um bom futebol apresentado, tá? Então, apesar da invencibilidade, o Flamengo não consegue manter uma regularidade nos seus jogos. Então, tipo assim, manter 3, 4 jogos jogando bem não está conseguindo fazer isso. E sim, é muito preocupante. Por causa do time que a gente tem, o elenco, a capacidade individual dos jogadores. O Felipe Luiz, que a gente sabe que tem um potencial muito grande. Então é preocupante sim. Então a gente chega melhor do que o Fortaleza. Tem o fator campo, que a gente vai estar jogando em casa. Então o Flamengo precisa vencer. Uma vitória, inclusive, pode dar liderança para o Flamengo. Atualmente, o Flamengo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Ele está aí a 2 pontos do Bragantino, que venceu ontem e assumiu a liderança com 23 pontos, está aí a 1 ponto do Palmeiras. Então uma vitória pode levar o Flamengo a 24 pontos. Isso vai depender do que vai acontecer no jogo do Palmeiras, que vai enfrentar o Cruzeiro, lá na casa do Cruzeiro. Então o Palmeiras não pode vencer esse jogo. Um empate seria o ideal, porque aí também o Cruzeiro ia ficar distante do Flamengo, e o Flamengo poderia então ultrapassar o Bragantino e o Palmeiras. Então ele pode assumir a liderança, mas precisa contar com um tropeço do Palmeiras. Bom, o retrospecto para esse jogo, tá? Os times se enfrentaram 12 vezes com o mando de campo do Flamengo. E não tem nenhuma ampla vantagem do Flamengo, não, tá? São 6 vitórias do Flamengo, 4 vitórias do Fortaleza e 2 empates. A gente lembra que ano passado, inclusive, o Flamengo perdeu por 2-1 pro Fortaleza no Maracanã. E esse jogo, cara, esses 3 pontos que a gente deixou de ganhar, fez muita falta lá na frente pela disputa do título. Então, em determinado momento parecia que o Flamengo ia entrar na disputa e depois se afastava muito. Então só a vitória importa para o Flamengo hoje. Lembrando que o Fortaleza não vem bem no campeonato, vem de 2 derrotas consecutivas. Inclusive, Fortaleza está aí apenas 1 ponto da zona de rebaixamento, muito aquém, por exemplo, da campanha que fez ano passado, quando ocupou ali boa parte do tempo do Campeonato Brasileiro no G4. Então Flamengo e Fortaleza, 6h30 da tarde, jogo no Maracanã. E eu acredito sim que é possível fazer um bom jogo, que o Flamengo tem tudo para sair vitorioso. Provável time do Flamengo para enfrentar o Fortaleza deve ter algumas novidades no ataque. Bruno Henrique e Cebolinha podem ganhar a chance de titular no jogo de hoje e o Felipe Luiz pode estar em dúvida, na verdade, entre o Everton Araújo e o Alan. Por quê? O Alan ainda não está 100% recuperado da lesão, pelo menos é a apuração aqui do GE. Então pode ser que o Everton Araújo ganhe aí essa posição no lugar do Ala. A gente ainda tem o De La Cruz e o Gonzalo Plata machucados, só devem voltar aí para o Mundial de Clubes. Então, o provável time do Flamengo deve ser esse aqui: Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro. Aí no meio, Gerson, Everton Araújo e Arrascaeta. E o trio de ataque com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Esse deve ser então o time para enfrentar o Fortaleza. Em condições ideais, eu acho que o Pedro, em hipótese alguma, deve ser banco, né, de reservas do Flamengo, mas a gente viu nas últimas atuações que ele ainda está muito distante fisicamente de jogar 90 minutos e conseguir ajudar o Flamengo. Infelizmente, tá? A gente precisa muito de um jogador do nível dele, da qualidade dele que ele tem, mas não está 100%. Então, assim que ele estiver 100%, nas condições ideais de jogo, cara, é impossível você colocar o Pedro na reserva. Enquanto isso, eu acho que esse time do Flamengo, provável time, na verdade, está muito bom. E a gente consegue sim fazer um bom jogo e sair com os 3 pontos do Maracanã. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora do Super Mundial de Clubes, porque o Flamengo conheceu aí o seu último adversário na fase de grupos, né? Tava aquela dúvida, porque um time tinha sido excluído, né? Que outro time, o mesmo dono, estava no Mundial de Clubes e não podia. Então, agora o Los Angeles Galaxy conquistou a vaga, a última vaga aí no Mundial de Clubes. O time norte-americano bateu o América do México na madrugada desse domingo, durante prorrogação com gol de Bouanga, fechando o placar em 2-1. A equipe
Americana entra no grupo D ao lado do Flamengo, Esperance da Tunísia e Chelsea da Inglaterra. E terá o clube brasileiro como adversário no próximo dia 24, 10 horas da noite, horário de Brasília, lá em Orlando. Inclusive, tá? O brasileiro e ex-Flamengo Igor Jesus fez o gol que levou a partida para a prorrogação. Então aí um ex-rubro-negro tendo participação direta nessa classificação do time norte-americano para a fase de grupos do Mundial de Clubes. Bom, para encerrar o vídeo, falar aí de mais um capítulo da novela do Jorginho, porque a informação trazida ainda há pouco, tá, pelo Vene Casagrande, é que o Jorginho abriu mão das 800 mil libras, que era o valor que ele teria a receber em contrato pelo Arsenal, e rescindiu com o time e abriu mão desse dinheiro. E abrindo mão desse valor, que totaliza aí 6 milhões de reais, ele pode então assinar um contrato com o Flamengo e está à disposição do time rubro-negro para o Super Mundial de Clubes. Lembrando, recapitulando, ele tinha contrato com o Arsenal até 30 de junho, tá? Então ele só poderia assinar com o clube após o término desse contrato. Como o Flamengo estreia dia 16 de junho no Mundial, e o Flamengo quer o jogador, e o jogador quer jogar a competição pelo Flamengo, ele tinha que entrar no meio termo. O Flamengo não tinha nada a ver com isso. Feito o acordo, Jorginho abriu mão do valor, rescindiu com o Arsenal, agora está a poucos dias de, enfim, assinar o contrato com o Flamengo e vai sim jogar o Mundial pelo Mengão. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. E te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.